gente vai agora falar, dar dicas, né, para esse tempo complicado de crise, muita gente sem emprego, né, e precisa se preocupar em como falar e se portar numa entrevista, mas a roupa, qual roupa usar numa entrevista? A roupa influencia. Aqui comigo a coach de estilo e imagem, a Fernanda Batista. Fernanda, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. A roupa tem que ser coerente com a vaga. Como é que, por exemplo, a pessoa se propõe a um determinado tipo de emprego, ela tem que pensar também no que ela vai estar vestindo? Sim. Na verdade, quando ela vai para a entrevista de emprego, o ideal é ela saber qual é o dress code da empresa. A empresa não tem dress code, que normalmente é o que acontece. Se ela conseguir ir até a empresa para verificar como o pessoal está vestindo, assim, discretamente, é legal. O interessante é que ela se vista para entrevista sempre para um cargo acima daquele que ela vai ocupar. Isso pode fazer a diferença numa contratação, por exemplo? Você acha que isso pode definir, por exemplo, tem duas boas, mas uma estava mais, isso pode ser... Na verdade, isso é intrínseco. A imagem, ela é intrínseca. Então, a pessoa vai na entrevista de emprego, ele vai olhar as duas são boas. Mas a atitude, a forma como ela se portou e que ela se apresentou, se uma está melhor do que a outra, isso pode decidir, com certeza. E também o externo, ele influencia diretamente o interno. Então vale lembrar para quem vai se vestir, para pensar nisso também. Fernanda, você trouxe alguns looks para a gente estar mostrando, né? Eu vou pedir para as modelos, então, por favor, a primeira modelo vir aqui, eu queria que você comentasse. Então, ela está vestindo calça preta com azul marinho, colocou um sapato azul também, tom sobre tom com a parte de cima. É interessante o quê? Na hora que a pessoa vai se vestir, muitas vezes ela não vai conseguir imprimir a personalidade dela na roupa, porque ela está indo para um objetivo, uma vaga de emprego. O ideal é que ela opte por cores neutras, tecidos mais encorpados. Nesse caso, o caso da calça, ele tem o caimento, mas só que ele é um tecido um pouquinho mais grosso. O casaco, pode ver que ele não é um blazer. Então seria para uma vaga, um escritório que não é tão formal. O sapato é uma altura boa, também para esse tipo de escritório. Esse daqui, ela já colocou... outro look, né? Isso, ela já colocou um pouquinho da personalidade dela, colocou uma calça um pouquinho mais curta. Então o ideal, assim, eu gosto do diferente. Mas é interessante colocar sempre um detalhe. Usa as cores neutras, aí tem o bege que é neutro para quebrar o preto, para não ficar assim tão sério. Colocou a calça um pouquinho mais curta, que está se usando, ok. Mas também é para aquelas que são mais criativas, de repente. Aí depende um pouco da vaga, mas mostra personalidade. Daqui a pouco a gente vai ver mais looks. Sim. O que não, assim, o que a mulher tem que evitar de qualquer jeito para usar numa vaga de emprego, por exemplo? Joias muito grandes, as bijus, acessórios que chamem muita atenção, que vão tirar a atenção do entrevistador, essas joias vão tirar a atenção dela. É interessante que ela não use esses acessórios. O cabelo, ele pode ficar solto, como ele pode ficar preso num rabo de cavalo ou num coque. Também vai aparecer um pouco mais o rosto. É interessante também pensar na maquiagem. Isso que eu ia perguntar, porque as mulheres, elas precisam se preocupar com várias coisas. É a roupa, é o cabelo, é a maquiagem. A gente falou de acessórios, né? Evitar colares muito grandes, brincos muito grandes e tudo mais. Na questão da maquiagem, por exemplo, por mais que a mulher fique bonita usando um vermelho muito forte, dependendo da vaga, não é legal, né? Na verdade, não é nem dependendo da vaga. Eu acredito que assim, uma entrevista de emprego, tu tá indo lá com um objetivo, que não é para mostrar o teu corpo, não é para mostrar a tua, enfim... Destacar muito a beleza. Isso, destacar a tua beleza, isso mesmo, obrigada. Então o ideal é que ela deixe o mais sutil possível o rosto. Uma base, não vá sem maquiagem, porque senão parece uma olheira e a gente não quer. Então um batom super leve, sem muita sombra, sem delineador, lápis de olho, um rímel, para realmente aparecer a beleza da pessoa. E para não chamar a atenção para aquilo que ela não quer também. Fernanda, vamos ver mais looks antes de dar dica? Sim.
A modelo pode entrar, vamos ver mais um look. Um look meio diferente até, né? Diferente. Quero que você comentasse sobre essa calça. Então, essa é uma calça bastante criativa na parte de baixo. Então, o que a gente colocou? O detalhe para a parte de baixo. A cor dela é neutra. A estampa da calça também é uma estampa de risca, uma estampa que é discreta. E o detalhe da calça está embaixo. Normalmente ela faz a entrevista, ela fica sentada. Ok, ela imprimiu a personalidade dela ali embaixo na calça. A gente colocou também um colete, que ele também é neutro. E o colete, ele deixa a pessoa mais elegante, ele dá um destaque no look. E a gola da camisa também está chamando um pouco, mas nada, tudo muito sutil, nada chamando muita atenção. Esse é um look mais clássico mesmo, Esse né? é um look mais clássico. Esse daí para um escritório mais conservador. E a gente também deixou as cores neutras, tanto a blusa quanto a calça. A calça ela é um pouco mais ajustada, mas o casaco ele é um pouco mais comprido. Tem que prestar atenção nisso, ele está tampando aquela parte da cintura, tá interessante. O calçado é um calçado baixo, de preferência optem por calçados baixos para ficar mais confortável e na hora de caminhar não correr o risco de tropeçar de repente. A gente colocou também ele vermelho para combinar com a parte de cima. Continua aqui com a gente, porque daqui a pouquinho tem mais dicas. A gente faz uma pausa aqui. Daqui a pouco vamos falar mais dicas de maquiagem também para os homens, unhas. Então daqui a pouquinho mais para quem está procurando uma vaga de emprego, como se vestir. Agora a gente vai retomar um assunto que a gente estava falando no primeiro bloco, que com essa crise, né, muita gente desempregada no país, mais precisamente 14,2 milhões de desempregados no primeiro trimestre, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, muita gente está indo para as entrevistas de emprego e a gente está dando várias dicas aqui no programa. Eu vou continuar perguntando o que as pessoas podem ou não fazer nesse momento importante, nesse momento profissional. A gente falou das mulheres, falamos de maquiagem. Agora eu quero perguntar um pouquinho dos homens. Homem tem que estar de terno numa entrevista, por exemplo? Ou não? Não necessariamente. Isso depende da formalidade do escritório, onde ele está indo fazer uma entrevista. Cores claras não são indicadas para os homens e também não para as mulheres tão claras, né? Para uma entrevista de emprego, o ideal é que sejam cores neutras. Combinar a calça com o blazer ou tem que estar de blazer não é necessário também. De preferência que esteja com uma camisa de manga longa. As camisas de manga curta, elas são informais. Fernanda, eu vou pedir mais uma dicasinha, que a gente está acabando o nosso tempo. Essa dica serve para mulheres e para homens também. As unhas. É perigoso estar com a unha muito estranha, muito feia, muito maltratada na entrevista de emprego? É uma das coisas que tem que prestar atenção quando for fazer uma entrevista. As unhas bem aparadas, limpas. As mulheres, que cor pintar as unhas? De preferência com uma cor neutra ou clara. E se quiser também, o vermelho também pode. É diferente uma unha vermelha, uma garra vermelha e uma unha curtinha vermelha. Então tem que prestar atenção também nisso. É preferível uma unha clean do que um esmalte descascado, né? Isso mesmo, com certeza. Esmalte descascado nunca, por favor. Fernanda Batista, obrigada pela presença e pelas dicas. Eu quero também agradecer as modelos que passaram por aqui, que é a Bruna e a Suelen, que mostraram os looks no primeiro bloco. Muito obrigada pelas dicas valiosas para o povo também que vai para as entrevistas de emprego.